Olá, eu sou Amanda de Alcântara, apresentadora do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da rádio JSV. E hoje a minha convidada, uma pessoa muito especial, ela é advogada e ela cuida da área de família. Eu estou hoje com a doutora Amanda de Faria. Tudo bem, gata? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, respeito muito o seu trabalho. Amanda, vamos lá. Um assunto que tem ficado muito em pauta, também nos consultórios, também nesse cotidiano, né? No nosso cotidiano, são as separações. As separações têm causado alguns transtornos também emocionais em alguns casos. As pessoas não sabem lidar muito bem com as separações, com as perdas, mas eu tenho recebido e percebido que o divórcio e a separação, ela tem sido muito mais problema do que uma solução. Quando, por exemplo, eu estou no relacionamento hoje, estou casada. Quando eu quero encerrar esta união, e qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Eu vou a um advogado, eu vou no cartório, eu mando ele embora. O que eu faço quando eu quero encerrar um relacionamento? Bom, lá no nosso escritório nós temos a prática de... A primeira coisa que a gente pede é que as partes realmente estejam seguras de que querem isso, né? Então, sempre no primeiro atendimento, a gente procura perceber se o cliente realmente está preparado para esse procedimento, né? Então, a gente orienta que procure um psicólogo ou um orientador espiritual, para que a gente possa ter realmente a certeza de que quer findar essa relação, não quero mais, né? Decidir, não quero mais. Aí a gente tem alguns caminhos a serem tomados, tá? A primeira coisa que o advogado vai anotar e notar é se a relação é um casamento, é uma união estável já reconhecida, se precisa fazer o reconhecimento dessa união estável. Então, se você está casado, você vai entrar com um pedido de divórcio, certo? Tá? Se no divórcio as duas partes desejam igualmente e estão de acordo com esse divórcio será amigável, certo? Certo. E aí é tudo mais tranquilo, né? Embora a parte emocional nunca esteja preparada para isso, né? Sim. Totalmente preparada. Então, a gente vai orientar que faça o divórcio sempre amigável, tá? Porque uma situação de estresse, uma situação de má resolução pode levar a decisões equivocadas e que vão perseguir a gente aí pelo resto das nossas vidas, né? Não tá de acordo é o divórcio litigioso, né? Então, cada uma das partes elege um advogado, né? E vai a juízo para pleitear, para pedir o que entende que é seu direito. Certo? Se as pessoas são conviventes, nós precisamos analisar se essa convivência possui ou não um reconhecimento. Essa convivência, você está falando, eu namoro há 6 meses com alguém, eu fico um mês na minha casa, ele fica comigo, aí daqui a pouco a gente tá na casa dele, é isso que você está querendo dizer? Isso. Ou é só um namoro normal, cada um na sua casa, bonitinho e certinho? O primeiro ponto é que residir junto é uma das características da união estável. Tá? Não é a única. Mas aí entra nesse convivente que você está falando. Isso. Tá certo? Certo. Então, a gente tem que analisar se existe mesmo essa união estável ou não. Se ela existe só de fato, nós precisamos pedir esse reconhecimento judicial. Né? Então, nós vamos a juízo para pedir o reconhecimento e a dissolução dessa união estável. Agora, a gente sempre orienta, se você vai entrar numa união estável, numa convivência, que você vá com o seu parceiro ou parceira até o cartório e faça uma escritura de união estável, onde lá vocês vão acordar tudo o que vocês desejam para essa relação, inclusive a forma de divisão de bens e tudo que é necessário estar bem acordado para que no final dessa relação, se esse final chegar a acontecer, tenha menos estresse, né? Menos litígio, menos briga. Gente, tá difícil. Tá difícil. Difícil se relacionar, né?
Porque eu fico pensando, né? É porque eu gosto muito da gente falar sobre isso, porque quando as pessoas se separam, elas esquecem, às vezes, que acho que a gente vai falar isso no outro bloco, quando tem filhos envolvidos. Quando, mesmo que não está ali registrada a união estável, mas que tem um filho junto, a dissolução disso é muito doloroso. E as pessoas se relacionam, às vezes os jovens estão se relacionando, pelo que eu tenho percebido, e que tem chegado muitas demandas, que, por exemplo, adolescentes se relacionam, que ficam um na casa do outro, caracterizam uma união como essa, mas eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo psiquicamente, emocionalmente, ficam entrelaçados nesse relacionamento civil, porque eles estão no relacionamento, eles estão ali. Mas é diferente. Tá, mas assim, eu tô dizendo que essa questão de como que se unem, né? Como as relações estão e a separação disso depois, né? Mas, Amanda, a gente vai falar um pouquinho sobre quando a separação quando tem crianças envolvidas, tá? A gente vai para um breve intervalo e logo eu volto aqui nos estúdios da Rádio JSV. Lá estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento. Hoje ao meu lado a advogada a doutora Amanda de Faria, que cuida da área de família. Amanda, decidi me separar. E agora? Fui lá em você, tenho filhos, tenho bens. Qual que é o próximo passo? O que acontece? Ok. Doutora, não sei nada, quero me decidir separar, mas temos filhos, temos casa, temos carro, e agora? Quero ficar com tudo e quero que ele vá embora de casa. Tô com raiva dele. Eu quero que ele fique na sarjeta e não quero que os meus filhos fiquem com ele de forma alguma. Isso é muito incomum acontecer quando a gente vai procurar um divórcio, né? Só que não, isso acontece e muito. Qual é o procedimento nesses casos? Ok. O advogado, ele sempre vai se manter numa posição de análise da situação. Uhum. Então, o ideal e o que acontece é que o advogado ele não vai se misturar nessa emoção, nesses sentimentos e vai ponderar com o cliente quais são os pontos que devem ser discutidos e acertados nesse divórcio ou nessa separação. Com relação ao mais simples, né, o nome. Adotei o nome do meu companheiro ou da minha companheira, então o nome deve voltar, em regra, a ser o nome de solteiro. Nossa, okay? Dá um trabalhão, né? Dá um trabalhinho. Trabalhão. É burocrático. Burocrático, né? Tá. Com relação aos bens e às dívidas, né? A regra geral, e isso deve ser analisado caso a caso. Né? A regra geral é tudo que houve, todas as conquistas havidas durante a relação são divididas. Certo. Tá? Assim como as dívidas, ok? A menos que se estipule o contrário. Inclusive nas relações de união estável, né? A regra é essa. Né? Conquistou junto, divide. Dois. Tem dívida, divide para os dois também, né? Aí tem um assunto muito delicado, né? Que são a guarda, alimentos, quando que a mulher tem direito a alimentos, quando os alimentos são devidos só aos filhos, né? Hoje em dia as mulheres assumiram esse papel realmente, muitas são até provedoras, né? Então essa é uma discussão que tem que ser tomada ali entre a pessoa e o seu advogado, expondo qual é a situação, como foi a relação. Olha, doutora, eu trabalhei a vida inteira como do lar. Não me formei, me dediquei para casa, né? Não tenho nenhuma possibilidade, já estou com uma idade que não sou aceita no mercado de trabalho. Então, essa é uma situação que nós tentaríamos os alimentos para a divorcianda, para a mulher que está separando, tá? Pode acontecer de não também, ok? Pode acontecer de ser o marido, né? Hoje as relações são feitas... Tem direito à pensão? Sim, com certeza. Então as relações hoje são as mais
diversas que você possa imaginar. Então, a gente tem que sentar e conversar, certo? E aí tudo isso é na sua análise, no primeiro contato da pessoa. Certo. Temos filhos, tá? Os filhos, os alimentos aos filhos são sempre devidos, né? Eles não têm a capacidade de prover o próprio sustento, né? A regra é que ambos têm a responsabilidade na manutenção dessas crianças à vida desse casal, né? Ou adotadas, no caso das relações homoafetivas também, a regra é a mesma, tá? Então, o casal tem a responsabilidade sobre essa criança. Agora, quem vai pagar os alimentos, quem vai cuidar das crianças, também é uma situação que você tem que sentar com o cliente e conversar, entender como é essa relação da família, né? Mas, de regra, tem que se estipular os alimentos e quem vai pagar os alimentos, tá? Aí a gente entra na questão das visitas e guarda, e aí o assunto é muito delicado e eu considero que de tudo que a gente discute numa separação, num divórcio, o mais importante é esse ponto, né? Porque você está se separando do seu companheiro, da sua companheira, mas a criança, ela nunca vai se separar de vocês, né? E a criança, ela tem que ser preservada nesse divórcio, nessa separação, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser amada. Os pais não podem refletir nela nenhum pinguinho desse ressentimento, dessa separação. Eles têm que ter uma total consciência com relação à criação desses filhos, que é a responsabilidade dos dois. Porque eu sempre digo, se vocês não se entendem agora, vocês vão se encontrar numa fila de hospital por causa desse filho. Vocês vão se encontrar numa delegacia. Ter a consciência de ter um bom trato nessa separação no que diz respeito ao fruto dessa relação, o principal fruto dessa relação, que são as crianças. Nossa, é forte. Pensei longe aqui, né? É bem verdade. Nós vamos para um breve intervalo aqui nos estúdios e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento aqui nos estúdios da Rádio JSV. Amanda, doutora Amanda, linda, o que caracteriza, o que configura a alienação parental? Bom, a alienação parental, ela é toda vez, vamos colocar de uma forma bem simples, toda vez que você diminui o companheiro ou alguém próximo à criança para a criança, você está praticando alienação parental. Então, você fala mal do seu ex-companheiro para a criança. Ou ex-companheira. Ou ex-companheira. Né? Sua mãe não presta. Tá vendo? Seu pai não vai vir te buscar. Tá vendo? Seu pai não pagou pensão esse mês. Esse mês ele não vai te ver porque não pagou pensão. Tudo isso são formas de alienação parental, né? Toda vez que você diminui alguém para a criança, né? Então, assim, o tema é tão grave que existe uma legislação específica sobre isso, inclusive com punições para o alienante, né? Para quem aliena, para quem pratica. E é tão comum as pessoas... Não vou longe, né? A gente pratica alienação parental até dentro de um relacionamento, né? Quantas vezes você fala para o seu filho do seu marido, né? Aí, tá vendo? O seu pai não fez, o seu pai não faz, o teu pai não presta, né? Então, pensa bem, a criança é um pouco o pai, um pouco a mãe, um pouco cada uma das mães, um pouco cada um dos pais, né? Quando a gente trata da relação homoafetiva. Então, quando você diminui o outro para a criança, você está agredindo a criança diretamente, né? E se você quiser se aprofundar, existem vídeos e relatos de adultos, se você pesquisar no Google, se você quiser saber
o quanto isso é grave, o quanto isso marca uma pessoa, né? Você pesquisa e você vai ver o relato dos adultos que sofreram alienação parental quando eram crianças, a dor que isso causa, o sofrimento que isso causa. Né? Então, hoje, principalmente lá no escritório, nosso primeiro compromisso é com relação ao menor. Tá? Se vai dar certo, se nós vamos conseguir qualquer coisa na esfera material, a gente vai lutar por isso até o final, mas sempre preservando a criança. A criança tem que ser preservada a qualquer custo. Não se usa a criança para jogar jogar para ganhar alguma coisa, ou simplesmente para descontar a raiva que está sentindo. Isso além de ilegal, é um pecado, né, Amanda? Isso não pode acontecer. Né? E a lei traz a definição da alienação parental e traz também a punição para quem pratica, que vai desde ser chamado lá pelo juiz para ser advertido, né, até punições pecuniárias, perda do direito de visitas, se for o caso de visitas, perda da guarda, se o alienante é quem detém a guarda do menor, ele pode perder, inclusive a guarda, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tudo isso tem que ser muito bem ponderado, porque se nós formos realmente buscar os direitos, que na verdade é o direito da criança, eles serão reconhecidos. E quem pratica o ato da alienação será e deve ser severamente punido. Nossa, Amanda, é muito sério. Eu tenho paixão por falar disso. Então fale, Amada, fale. Fale. Na verdade, quando eu toco no assunto, eu saio um pouco do legal pro emocional, porque a gente presencia tanta maldade, assim, com as crianças nessa esfera. A gente vai criando até uma revolta, sabe? Amanda, mas você sabe que na minha atuação do trabalho, né, profissional, eu tenho muitos casos na clínica de dependência que são adultos frustrados, adultos sem identidade paterna, porque sofreu a vida toda por conta da alienação parental cometida pelas mães. O seu filho vai usar droga quando crescer por sua causa, porque você traiu ou denigrem. E eu tenho adultos lá que estão anos e tempos sem ver o pai e estão repetindo a mesma história com os seus filhos. E eles têm uma ideia desse pai, da infância deles. E porque normalmente eu chamo esses pais para virem para as entrevistas com a psicóloga. Olha, eu quero conhecer um pouco a história, porque quando você trata o paciente dependente, você trata o sistema da família. Aprendi isso com um professor muito lindo que eu tenho, da universidade, e ele ressaltava muito isso, na verdade ele fala muito disso também. A gente tem que tratar todo mundo. E a mãe, às vezes, na frente do profissional que está cuidando deste filho na clínica, fica o tempo todo, mas ele fez isso, ele fez aquilo, com um adulto. Eu imagino, e eu presencio também muitas vezes, quando é com uma criança. Então, é bem o que você falou no outro bloco. Bom, em algum momento, lá na frente, por conta dessa separação, eles vão se encontrar ou num hospital ou numa prisão. E aí isso realmente acontece de fato. E o sofrimento psíquico que eles trazem para a vida adulta e não conseguem se relacionar também direito por conta disso, né? Amanda, duas Amandas quando se juntam, perde a noção do tempo. Eu preciso ir para o intervalo. Gente, eu vou para um breve intervalinho. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento aqui nos estúdios da Rádio JSV e eu sou Amanda de Alcântara. Amanda, então tá bom, o início do processo de divórcio se deu e como que se decide com quem fica a guarda? O que é a guarda compartilhada? Ok.
Uma dúvida muito frequente e uma distorção, né, do que a lei trata é que a guarda compartilhada ela é exercida da seguinte forma: a criança ficaria 15 dias com um dos pais e 15 dias com o outro. E não é assim que funciona, tá? A guarda compartilhada, ela é exercida pelos dois, mas a criança ela precisa ter uma rotina. Ela precisa ter um dos dois vai exercer a posse da criança, a criança vai ter uma residência fixa. Certo. Tá? A guarda compartilhada, ela vem para facilitar a convivência, para que a criança não sofra tanto com a separação dos pais, para que ambos participem mais da vida da criança, que não haja aquela visita de 15 dias sem o comprometimento da outra parte, na vida, no dia a dia, pediatra, escola, né? Tudo isso que a vidinha da criança necessita da participação dos pais. Então, a guarda compartilhada é para que promova esse contato, não para dividir as casas, como as pessoas acreditam que é. Outra questão muito importante é, se a guarda é compartilhada, eu tenho que pagar alimentos? Tem que pagar alimentos, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu acho que essas são as questões principais, tá? Então, a guarda compartilhada, ambos têm a guarda, a criança vai ter uma residência fixa com um dos pais, né? E a convivência é facilitada. A convivência, ela é mais contínua, tá? Na guarda unilateral, não. Só um dos pais que vai deter a guarda da criança, né? E as visitas, daí se estipulam as visitas e não período de convivência, né? As visitas são estipuladas e eu sempre recomendo que nesses casos tenha a regra de hora de pegar, hora de entregar, para que os pais possam até se programar, ter uma rotina, criar a rotina da criança, né? Então, nada pode ser banalizado, tudo tem que ser bem estruturado, né? E qual a melhor... O que você indica? Que tipo de guarda seria a melhor? Não sei se é essa a palavra melhor, mas... É a melhor, eu indicada. Acho que até é a melhor. Eu entendo o seguinte, que tudo seria maravilhoso se todos pudessem ter a guarda compartilhada, né? Isso significa que os pais convivem bem, têm uma boa comunicação. Olha, hoje eu não posso pegar na escola, você pode? Eles estão separados, mas a criança é dos dois. E eles têm um bom relacionamento. Olha, hoje eu vou precisar ficar no trabalho, você pode pegar? Olha, ele tem pediatra tal dia, você pode levar? Tem reunião da escola, vamos juntos? Isso é o ideal. Um sonho, você quer dizer, sonho, né? Um sonho, amada. Amada Amanda. É um sonho isso aí. Eu penso que é um sonho impossível. Para isso. A partir do momento que os pais amadurecerem, isso será possível. Mas as pessoas já entram em relacionamentos imaturos. Já entram em relacionamentos com propósitos completamente diferentes e com objetivos diferentes, e aí vem um filho, e aí isso fica mais diferente ainda. Fica acentuado, né? O filho é seu. Se o filho erra, o filho é seu. Mas se o filho é tudo de bom, o filho é meu. Não precisa separar, né, Amanda, pra isso acontecer. Isso acontece no dia a dia, né? Então, a questão é que as pessoas não se relacionam bem, não fazem psicoterapia, porque isso deveria ser algo que todo mundo fizesse de bom grado. Recomendo. Para autoconhecimento, porque... Sempre. Eu sou outra sonhadora, então, para mim, se todo mundo fizesse psicoterapia, entendesse um pouco melhor de si mesmo, não faria essas atrocidades que uns fazem com os outros. As pessoas seriam muito melhor. Teriam mais saúde mental. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, esse sonho da guarda compartilhada, onde ambos se deem bem, eu conheço pessoas assim, né? Que terminaram numa boa, encerraram o seu casamento, a sua união, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas, realmente, é um ideal, é um sonho, né? Algo que todo mundo podia começar a fazer, ter mais consciência desse processo de separação. Né? Então, você é sempre a favor da compartilhada.
Eu acredito na compartilhada. Mas hoje, pela realidade que a gente observa, caso exista lide, que as partes não se entendam, é unilateral. Porque senão vai ter a judicialização da criança. Tudo o juiz vai ter que decidir, porque os pais não são capazes de fazê-lo. E sempre lembrando, um bom acordo de divórcio é um acordo que é feito para que as partes cumpram. Todo acordo que é feito, que as partes se predispõem a cumprir e cumprem, é um bom acordo de divórcio. Isso aí. Amanda, eu quero te agradecer, porque nosso programa acabou. Eu quero te agradecer pela participação e contribuição de um assunto tão importante que tem que ser abordado e a gente precisa dar rumos aí para as pessoas. Você quer deixar o seu contato? Fique à vontade, como que as pessoas podem encontrar os seus serviços? Pode dar contato. Bom, o meu escritório é ali na Avenida Charles Schneider. Vocês me acham facinho no Facebook, que é Amanda Faria Advogada, ou no Insta, que é Amanda Faria Ribeiro. Pessoal, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, de ter acompanhado mais um programa aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Face, o Instagram da rádio, tá ok? Dê lá suas opiniões, compartilhe e fique interagindo lá com a gente, tá bom? Pode também mandar sugestões de pautas e de entrevistas que a gente chama aqui, tá ok? Muito obrigada, até a próxima.